Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida da pastora da igreja, pastora Isabel. Deus seja louvado. Nosso irmão Aguinaldo, pastor, que nos estendeu o convite. Aguinaldo? Geraldo. Gessé. Amém. A todos os obreiros da casa do Senhor, todos os membros e que estão, são membros do corpo de Cristo. Deus seja louvado. Estamos aqui para sermos servos desta obra, para servir o reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu faço acompanhar da minha esposa, minha querida esposa Mônica, graças a Deus, minha companheira, está sempre conosco. Hoje pela manhã na escola bíblica, meu pastor Bel, e ele nos fez esse convite para estar aqui hoje à noite com vocês, para estar ministrando a palavra de Deus. E confesso, de pronto eu aceitei porque meu coração se alegrou. E ele me dizia, era um culto público, aí no final da tarde, o irmão Aguinaldo mandou mensagem dizendo, é culto de missões. Eu falei, olha, peraí, não é culto público, é culto de missões. E eu fui orar, no momento que eu fui orar, irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, alegrou minha alma. Eu quero compartilhar com vocês. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 35. Vamos ser muito objetivo. Creio que vai ser uma mensagem que nos fará refletir muito sobre a nossa chamada e a nossa missão como discípulos de Cristo aqui nessa terra. Capítulo 9, versículo 35, todos acharam? Vamos ler então. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas pouco são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Se assente com a liberdade que o Espírito Santo de Deus te dá nessa noite e adore o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Diletos, amados irmãos, eu me sinto tão privilegiado de poder compartilhar a palavra com vocês aqui nessa noite, principalmente para falar de um tema tão urgente, tão providencial, como a pastora dizia aqui, a respeito de missões. Se nós nos dedicarmos um pouco mais do nosso tempo para sabermos um pouco sobre as missões, certamente nosso coração ele se quebrantará, porque missões está no coração de Deus. Aleluia! Eu tenho para mim, amado, desde o início da minha caminhada na fé, já faz alguns anos, que o coração de Deus ele pulsa por almas. Assim como o nosso coração pulsa com a medida do ar que nós respiramos, eu acredito, eu aprendi assim na época da minha conversão. Todo aquele que se convertia se tornava um evangelista de Roma, virava um crente doido, apaixonado por Jesus, se tornava um crente doido. Nós chamamos, era um crente xiita, era aquele radical, não tinha medo de nada. Se pudesse evangelizar até o diabo. Eram os crentes terríveis. Glória a Deus. O coração de Deus pulsa por almas, irmãos. O coração do Pai pulsa por almas. Anda lá, Manaia. O coração de Deus pulsa por almas. E nós, como filhos de Deus, nosso coração também deve pulsar almas. Almas.
almas. Exaltado é o teu nome, papai. As Escrituras Sagradas nos dizem que o próprio Cristo, testemunhando para os discípulos a respeito da sua obra, havia uma grande multidão à sua volta, e ele olha e diz para a multidão, para os seus discípulos: olha para essas ovelhas desgarradas, olha para fora, olha para esse mundo. Jesus se compadece daquela multidão que andava errantemente a passos largos para a sua própria perdição. Meus queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração que vai nos fazer refletir aqui nessa noite. Jesus olhou para aquela grande multidão e ele disse para os seus discípulos: olha essa multidão de almas que anda errantemente, como se não tivesse pastores. E diz para os seus discípulos: orai ao Senhor da seara, porque grande é a seara, grande é o campo, mas poucos são os obreiros, poucos são os trabalhadores da minha obra. Jesus, quando olhava para aquela multidão, Jesus olhava com um olhar de amor, de brandura, de piedade, de misericórdia. E ele se preocupava com o futuro destino daquelas almas, daquela grande multidão. Eu me lembrei aqui agora, no início da minha caminhada, pastora, nós tínhamos um grupo de evangelismo, um grupo de jovens, adolescentes, estão todos casados hoje, graças ao bom Deus, tudo crente, bem formado, tementes ao Senhor, família abençoada. E eu lembro que nós fazemos evangelização nas ruas aqui de Jandira, e um dia pegamos o trem, fomos para Itapevi e paramos na rodoviária de Itapevi, e começamos a entregar panfletos. E um momento eu dizia para os jovens: vocês perceberam que existe um grupo de pessoas que não foi alcançado pelo Evangelho? As pessoas surdas e mudas. Naquela época não tinha programas de televisão, não existia esses cursos abertos para Libras, né? Libras para essas pessoas. E Deus havia tocado no meu coração. Como que nós estamos ignorando esse público? Esse também carece de ouvir a palavra de Deus. E aí eu comecei a falar para os jovens eram adolescentes, na verdade, nenhum maior de 18 anos, mas tudo doido por Jesus, irmãos, doido por Jesus. E eu comecei a falar e observei, enquanto nós entregávamos o folheto, e observei que uma mulher estava prestando atenção nas minhas palavras, E aí eu falei para uma jovem: olha, entrega o folheto para aquela mulher. Eu vi que ela estava interessada. Foi entregar o panfleto, daqui a pouco eu chego lá para falar da palavra. E ela foi entregar o panfleto para a mulher, e a mulher gesticulou que era surda e muda. Na hora que eu estava falando sobre isso, e na hora que eu vi ela gesticulando, bateu um temor dentro de mim, e algo dentro de mim gritou: e agora eu quero ver. Falou desse jeito, eu senti que foi uma afronta do Satanás, porque foi uma afronta. E aí os jovens ficaram olhando para a minha cara. Eu falei: e agora? É só ser líder, cai tudo no nosso colo, você tem que se virar e agora? E agora? Irmãos, eu me aproximei. O que eu vou falar para vocês é uma absoluta loucura que eu vou falar para vocês. Até hoje eu não sei explicar. E quando me aproximei, eu cheguei falando com ela em língua, falando expressão, né, verbal. Falei: oi, tudo bem? Não sabe o que fazer? E ela começou a falar comigo em Libras. E nesse momento que ela começou a falar em Libras, as palavras dela falavam em língua portuguesa na minha mente. Ela começou a falar comigo. Eu não sei como eu me comunicava com ela. Eu só sei que eu comecei a me comunicar com ela. E ela começou a contar a história dela para mim. Que o marido dela havia abandonado. Olha, só de lembrar, meu Deus do céu. O marido havia abandonado, tomou os filhos estavam com a avó das crianças, e que ela estava ali, desamparada, desesperada, está precisando de um socorro e de uma palavra. E aí, irmãos, eu preguei o evangelho para ela, fiz o apelo, ela aceitou Jesus com o semblante dela mudou. Os adolescentes
esse jovem tudo chorando. E aí ela apontou: meu ônibus está chegando. E eu falei: tudo bem. Ela pegou o ônibus, sentou na cadeira da janela onde nós estávamos, emocionada, falando com a gente. E aí, como evangelista que eu sou, eu falei: gente, esquecemos de pegar o telefone dela e o endereço, porque evangelista pega nome e endereço para poder fazer o culto no lar. Entrou na casa, a chance de ganhar a família para Jesus é grande. Porque evangelista não perde tempo, gente. Ele evangeliza aqui, mas já joga um olho já na direção já de ganhar a família para Jesus. E aí eu falei: gente, esquecemos de pegar o telefone dela e o endereço. E eu falei: filha, você esqueceu de pegar o endereço, o telefone, e ela começou a falar em Libras. Quando ela começou a falar em Libras, eu não estava entendendo nada que ela estava falando. Foi aí que eu me dei conta que eu estava me comunicando com ela. Ou seja, aquela unção, aquele mistério cortou naquele momento. E aí eu falei: e aí, o que aconteceu? Irmãos, Deus me deu o dom ali, a graça. Aleluia! E Deus fez uma obra extra hoje. Aí eu me lembro que eu disse para ela ainda ali no ponto: procura uma igreja onde tem Libras. Procura uma igreja onde tem esse ensino para que você possa aprender a palavra do Senhor Jesus. E ela disse: eu vou procurar uma igreja mais próxima da minha casa. O que eu estou dizendo para os irmãos é que o que é interessante, nós estamos num culto de missões. Eu estou me sentindo muita vontade para falar isso para vocês. Eu quero ter muita clareza aqui, muita tranquilidade para dizer para vocês. É que talvez nos dias de hoje nós temos tantos desafios. Na verdade, eu penso que a igreja do século XXI não é a mesma igreja do século passado. As motivações não são as mesmas. Mas Deus continua sendo o mesmo, a palavra continua sendo a mesma, o chamado, o ministério continua sendo o mesmo. Mas onde eu queria chegar? É que Deus deu uma missão para a igreja. Deus deu uma missão para a igreja. A igreja não tem outra missão, nem outra responsabilidade que não seja cumprir o ide de Jesus, de anunciar que é chegado o reino dos céus, de anunciar para as pessoas que estão perdidas, andando cegas, com os olhos vedados, caminhando a passos largos para a perdição irá, para a perdição eterna. Não é sobre bem-estar, não é sobre ter uma vida melhor, apenas nessa vida. Nós estamos falando sobre a vida eterna. Quando Jesus aqui fica triste de ver aquela multidão, a preocupação de Jesus é essa, de saber que existe uma multidão que está andando perdida, sem Deus, sem esperança e sem salvação. Olha aí, Deus. Sem salvação da sua alma. E Jesus, quando chama os discípulos, e os discípulos vão se multiplicando, vão crescendo, a missão dos discípulos é essa: anunciar que é chegado o reino dos céus, as boas novas do reino dos céus. E quais são? Que Deus amou a humanidade. Deus nos amou de tal maneira que deu a vida do seu Filho único, a fim de que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio nos ofertar a salvação da nossa alma, a cura divina, o perdão, a reconciliação entre a humanidade e o seu Criador. Nós éramos uma ovelha perdida, desgarrada, mas Jesus, como bom pastor, Ele veio e nos encontrou. Ele nos trouxe de volta para o seu aprisco. Aleluia! Nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, a caminho do matadouro, para o destino final, a ira de Deus. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, amados. Jesus se encontrou. Ele foi de encontro a você, te encontrou. E agora que Ele te lavou, Ele te remiu, te perdoou, Ele te deu um banho de misericórdia, e agora Ele te deu uma chamada. Ele te chamou para cumprir uma missão nessa terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho do Senhor Jesus.
Porque quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, a Bíblia diz que será condenado. E a pergunta que não quer calar, que o Senhor colocou no meu coração para me fazer para a igreja: Deus te deu uma chamada, colocou o Espírito Santo dele dentro de você, te deu dons e talentos. E eu quero te fazer uma pergunta aqui agora: qual é a sua ocupação no reino de Deus? Qual é a sua ocupação no reino de Deus? Deus chamou um profeta por nome Jonas. Deus falou comigo, me deu essa palavra quando eu estava caminhando aqui. Chamou Jonas e disse: vai para a cidade de Nínive e anuncie: o juízo de Deus está por vir, se não houver arrependimento sobre essa nação. Deus mandou o profeta anunciar a palavra de salvação, de arrependimento para aquele povo. Sabe o que o profeta fez? Ele, ao invés de obedecer a palavra, de ir pregar, de anunciar, de fazer o que Deus estava mandando, ele foi para Tarsis. Deus mandou ele para uma direção, ele foi para outra. Eu queria entender o que está acontecendo. Deus nos salvou, Deus nos alcançou, Deus nos lavou, nos perdoou, nós entregamos nossa vida para Ele. Aí Deus nos manda fazer algo e nós não fazemos. Aleluia. A missão é da igreja, não é dos anjos. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer, mas Deus não deu a eles esse dom. Verdade, Deus. Mas deu a mim e a você. Qual é a sua ocupação no reino de Deus? Porque Jonas, quando fugiu para o porão daquele barco, a Bíblia nos diz no capítulo 1 que os homens foram até ele e perguntou para ele: de onde você veio? E qual é a sua ocupação? Ele estava deitado lá, desocupado. Qual é a sua ocupação no reino de Deus? Aleluia. Porque grande é a seara, grande é a obra. Glória. Por que você está desocupado na obra de Deus? Grande é o campo e poucos são os obreiros. Deus está recrutando, Deus está chamando. Olha aí, Pai. Aleluia. O que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? Qual é a sua ocupação no reino de Deus? E não temos desculpas diante de Deus. Tem uma irmã pastora, esse testemunho me marcou. Ela é de uma igreja tradicional também, onde mulheres não tinham oportunidade. Não tinham oportunidade. Não tinham oportunidade. Mas isso é desculpa para alguém deixar de fazer a obra de Deus? Irmãos, a chama queimava do coração dela, pastor. Era maior do que ela. Quando Deus chama, Ele garante. Ele dá recurso, Ele dá condições, Ele abre porta onde não tem. Ela não foi desobediente ao pastor dela. Ela não se levantou contra o ministério. Mas ela tinha uma chama. Ela falou: eu preciso ter uma ocupação no reino de Deus. O que eu faço? Ela morava numa cidade perto de uma penitenciária. Ninguém ia lá. Todo mundo só quer usar o púlpito. Na igreja todo mundo quer pregar, né? Na igreja todo mundo quer o microfone. Andai, a cara sai. Ela falou: eu vou começar a fazer visita lá naquele presídio. Tem muita gente precisando ouvir o evangelho. Não me dão oportunidade aqui? Eu vou até eles agora! Começou aí, fez carteirinha, fez cursinho que precisa fazer para poder entrar lá, tem todas umas normas, e começou a pregar, começou a evangelizar, discipular. Irmãos, eu fui ver o testemunho dessa mulher, ela já batizou 200 ex-presidiários para Jesus. Quando eles saem do penitenciário, o primeiro lugar que eles vão para a casa dela, ficam hospedados lá, ela dá condições, viabiliza o emprego, eles vão, formam família, tudo é um emprego, tudo é reformado, uma bênção na presença de Deus. Qual é a sua melhor desculpa para não fazer a obra de Deus? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou vó, não tenho tempo. Jonas também tinha um monte de desculpa. Jonas tinha um monte. Se você perguntar para Jonas, ele tinha uma ótima desculpa para não ir pregar em Nínive. Ele tinha uma ótima desculpa. Charles Spurgeon foi um grande pregador, nós chamamos de príncipe dos pregadores, porque ele já partiu, não é bom elogiar quando a pessoa está em vida, porque senão o ego fica inflado.
um grande pregador para a época, irmãos. Eram pessoas que pregavam, não tinha microfone, não tinha rádio, não tinha televisão. Ganharam milhões de almas para Jesus. A gente tem que glorificar Deus pela vida dessas pessoas. Por isso que a gente tem que honrar essas pessoas que realmente se sacrificaram por amor do nome do nosso Jesus. Ele dizia, Charles Spurgeon, vale a pena você estudar sobre ele, século XVIII, pastor Batista. Ele dizia o seguinte, que evangelização é um mendigo dizer para outro mendigo onde encontrar pão. Em outras palavras, é um mendigo encontrar a casa do pão e dizer para o outro, eu sei onde tem pão gratuitamente. Vem, eu te mostro onde encontrar esse pão. Como pode um cristão encontrar a casa do pão, Belém, a casa da misericórdia, e não anunciei, encontrei um lugar onde você encontra paz, alegria, salvação. Como assim? Como assim a gente não propaga? Como assim? A gente não diz, eu encontrei um lugar, a casa da misericórdia, a Betesda. Eu encontrei um lugar onde uma mulher entrou em contato com ele e ele disse, olha, se você beber dessa água você vai ter sede, mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede, pois do seu interior fluirá uma fonte para a vida eterna. Jesus é a fonte da vida eterna, Ele é o pão da vida, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o Deus vivo, Pai da eternidade. Ele é o Senhor. Como podemos nos calar? Como podemos ficar com a boca fechada domingo contra domingo e não pensar, eu preciso convidar meu vizinho? Como nós chegamos nesse ponto? E aqui, essa palavra não é apenas para a igreja, é aqui conosco. Como que eu posso me calar diante dessa mensagem? Aleluia, Deus. Como que eu posso me calar? Jesus é o Salvador do mundo. Não existe outra fonte, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida além de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é Maria, não é Paulo, não é João, não é Cosmo Damião, não é Judas. É só Jesus que salva. Só Jesus salva. Só Jesus perdoa dos pecados. Só Jesus escreve o nosso nome no livro da vida e nos levará para o céu. Só Jesus salva. Só Jesus salva, meus irmãos. Nessa noite Deus manda te dizer qual é a sua ocupação no reino. Quando Jesus chama os discípulos após a sua ressurreição, 40 dias ele passa com os discípulos, que é aproximadamente 500 discípulos. A Bíblia nos fala que ele passa 40 dias em Atos capítulo 1 e diz que ele está anunciando, falando a respeito do seu reino para os seus discípulos. Está preparando para a formação da igreja, a igreja pela qual nós fazemos parte. Ele diz para os discípulos esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias os discípulos eles passam a orar e a esperar a promessa do alto, a promessa da descida do Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma palavra para te dizer. Deus, antes de enviar a igreja ao mundo, primeiro Deus manda o Espírito Santo de Deus à igreja. Deus não envia sem antes capacitar, pastor. Você sabe para que Deus derrama o dom dele para você? Ele te dá dom, te capacita, te enche do Espírito Santo. Não é para você se alegrar no seu banco, não. Não é para rodar aqui, não. Entrar no mistério aqui, não. Ficar falando em línguas. Isso é desprovido. O dom é dado para a capacitação da igreja, para cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Maravilhoso! Não é para nos enchermos aqui, não. Nós nos enchemos aqui para nos esvaziarmos lá fora. Cadê os nossos frutos, igreja? Cadê os nossos frutos? Deus te deu dons, Deus te capacitou, dom da palavra, dom do louvor,
Como eu disse, irmãos, brilhar na luz é fácil. Eu quero ver brilhar no meio da escuridão, lá no trabalho, lá na escola, lá na rua. Aleluia, Deus. Deus nos chamou para romper fronteiras. Essas fronteiras hoje são as paredes da igreja. Ei, eclésia, chamados para fora das quatro paredes. Aqui nós viemos nos revestirmos da palavra, da presença, da comunhão, nos fortalecemos na fé para cumprir a missão da palavra de Jesus, cumprir o seu chamado na terra. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha e sua missão. Qual é a sua ocupação? Glória a Deus. Jonas fugiu. Jonas saiu do propósito de Deus. E lamentavelmente pagou um preço caro por causa disso. Pagou um preço caro por causa disso. Porque não importa onde você esteja, eu costumo dizer que seja dentro de um olho de um furacão, se lá for o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro da face da terra. Mas se você estiver num lugar que não seja o centro da vontade de Deus, lá se torna um lugar perigosíssimo. Porque o vento é contrário, a tempestade também. E Jonas, quando ele então é atirado do barco para o mar, a Bíblia diz que o vento contrário ele cessa. Tudo que estava fora do lugar, ela cessa. Jonas se arrepende no ventre da barriga daquele grande peixe. Se volta ao Senhor de todo o coração e se arrepende. E fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a sua chamada, a sua missão. E a Bíblia diz que o peixe leva ele de volta e vomita ele na beira da praia. E ele vai até a cidade de Nínive e anuncia para aquela cidade o arrependimento no nome do Senhor. E a Bíblia diz que toda aquela cidade, 200.000 homens, começam a se vestir de pano de saco, cinza e jejum, e se arrependem dos seus maus caminhos e se convertem ao Senhor. Deus salva uma cidade. Glória! Através da pregação do Evangelho, através da mensagem, Deus salva uma nação. Mas Deus busca alguém que se coloque na brecha, alguém que diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. E como eu dizia no começo, que testemunho que eu estava dando, que eu vivi. Por que os sinais não acontecem hoje? Eu diria porque será que a igreja está cumprindo o ID? Porque os sinais seguirão os que creem. Mas como irão? Eu queria ler esse texto rapidamente. Romanos capítulo 10, para encerrar. Aleluia! Romanos capítulo 10. Oh, Espírito Santo. Romanos capítulo 10, versículo 11 em diante. Nós vamos estar já encerrando. Romanos capítulo 10, versículo 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porque ele não faz diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, escute: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas notícias. Mas se nem todos obedecem ao Evangelho, como diz o profeta Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação? Verso 17: de maneira que a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Olha aí, Deus. Como as pessoas conhecerão Jesus dos crentes se eles nunca ouviram falar da sua palavra, do seu evangelho? E quem é que vai anunciar? É a igreja. Vocês sabiam que as ovelhas que multiplicam as ovelhas, e o pastor é quem cuida das ovelhas? Você sabia disso? Que ovelha gera ovelha, e a função do pastor é cuidar das ovelhas, alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. Mas quem gera ovelha é ovelha. Se cada um de nós convidarmos uma pessoa para virmos no culto de domingo, essa igreja fica cheia. É nossa responsabilidade anunciarmos, convidarmos as pessoas a dizer: vem, eu encontrei a casa do pão, a casa da misericórdia. Vocês vão encontrar alguém que vai sarar as suas feridas e vai curar a sua alma, vai perdoar os seus pecados e vai escrever o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.